Muito bom estar aqui. Acho que é a segunda vez agora. A primeira eu vim com a banda toda. A gente fez um barulhinho. E foi muito incrível o dia que a gente veio, a Laura pregou. Foi maravilhoso, o Senhor respondeu algumas coisas através da vida dela, na minha vida, eu lembro muito bem. E eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Então vamos lá. Como o Bill falou, meu nome é Felipe, não é Salvaon. Meu nome é Felipe Andrade, mas já virou Felipe Salvaon. A galera quando me vem fala, oi Salvaon, tudo bem? Eu falo, oi. Na época que eu namorava com a Bru antes de casar, aí eu lembro que eu estava junto com a Bru, numa igreja, e daqui a pouco a Bru passou assim, alguém falou, olha lá, namorada do Salvaon. Falei, não, calma lá. Calma aí, é minha namorada, gente, vamos lá. Então a galera confunde muito, e Salvaon não tem nada a ver com salvação ligada. Todo mundo acha que é salvação ligada. É Senhor Todo-Poderoso em hebraico, é mais serinho, né? Ó, que bonitinho. Aí, tá vendo? Não, tudo bem. Quem não acha, né? Até eu acho às vezes, eu falo, mano, certeza que... Mas eu amo me apresentar da seguinte forma, eu sou marido da Bru, pai da Manuzinha de 2 anos. Oh meu Deus, que saudade dela já. E eu faço parte do Ministério Poema, sou um dos pastores lá em Mogi das Cruzes. A gente tem vivido coisas incríveis com Jesus. E por último, eu gosto de falar que aí eu faço parte do Salvaon. Para os mais íntimos, salva. E eu amo essa ordem porque, de verdade, não tem como eu sair para viajar ou sair para ministrar sem ter aonde voltar, né? Então o salva, ele não seria nada se não fosse a minha família, o meu casamento e a minha igreja local. Vamos lá? Eu amo falar sobre igreja local porque, cara, a igreja local é onde a gente é afiado. O ferro afia o ferro. É onde lá, hoje vocês vieram e serviram a água, muito obrigado. Mas lá, para quem vai pregar, eu sirvo a água. Isso é maravilhoso. A igreja local é onde o corpo cuida do corpo. Quantas vezes eu fui confrontado pelo corpo? Não precisou de nenhum pastor vir falar comigo, o corpo me confrontou. Alguém que talvez hoje você olha e fala, não, essa pessoa não vai falar na minha vida. Daqui a pouco ela fala uma coisa que destrava tanta coisa na sua vida, que você fala, mano, amigos, isso é o corpo cuidando do corpo. Então não adianta se eu viesse falar aqui e eu não tivesse uma igreja local. Então é muito importante. Então se você veio essa noite aqui e você acha que a igreja é você, desculpa te desapontar, meu amigão. Desculpa te chatear, mas a igreja não é você sozinho. Vamos lá. A igreja é a gente junto. Vamos lá. Ah, não, porque eu sou a igreja. E eu não preciso frequentar uma igreja, eu não preciso fazer parte de um corpo. Cara, a gente só conhece a plenitude de Jesus quando a gente ama uns aos outros. Olha isso. Porque Jesus, a característica de Jesus, existem várias características, mas existe uma que a gente não pode esquecer, que é amar as pessoas. Que é amar os nossos irmãos. Aí você fala, mas eu não quero amar aquele irmão porque ele é chatinho. Já parou para pensar que você pode ser o chatinho do rolê? E as pessoas te esforçam para amar você? Eu falo isso porque toda vez eu chego em casa e falo, amor, eu sou muito chato. Aí ela fica quieta. Eu falo, mano. Aí tem dia que eu acordo e ela, nossa, você tá legal hoje, hein? Aí eu já me encho de mim e aí eu fico chato de novo. Mas é assim, gente. É o corpo de Jesus. Às vezes você vai estar com uma pessoa chatinha, mas a chatice dessa pessoa vai fazer você crescer tanto. Olha isso. Amém? Vocês estão felizes? Eu só quis falar um pouco sobre igreja local, porque eu tenho respirado e vivido isso. Então, seja parte da igreja local. Isso faz a gente crescer. Vamos lá, vamos começar então? Você pode abrir comigo em Levítico capítulo 1.
Levítico capítulo 1, versículo 1. Obrigado, Jesus. Olha aqui, amigos, uma dica para vocês que estão começando a ler a Bíblia. Levítico é um livro que você precisa ler de manhã. Não vai ler antes de dormir, que senão você vai dormir, tá bom? A galera que riu já leu Levítico antes de dormir e dormiu. Olha aí. Não é porque é um livro chato, é porque é um livro cheio de detalhe, meus amigos. E se você não estiver bem acordado, os detalhes vão embaralhando sua mente. Aí vem, você acaba dormindo. Mas vamos lá. Levítico capítulo 1, versículo 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor. E os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Vamos lá, até aí por enquanto. Amigos, o livro de Levítico nada mais é do que um manual de como o povo de Israel tinha que adorar ao Senhor. Então, se vocês lerem, imagina o trampo que era pedir perdão para o Senhor por um pecado. Olha isso. Olha o trampo que era para adorar o Senhor. Então, o texto de Levítico que a gente acabou de ler, fala sobre a oferta queimada, sobre o holocausto. Que se chamava assim porque o animalzinho que eles levavam lá para sacrificar, para matar, ele era queimado. Ele era queimado, então é por isso que é uma oferta queimada. Até aí tudo bem? Vamos lá. Meus amigos, assim que aquela pessoa que levou, eu estou indo bem resumidão, igual aqueles resumos que você lê, quando a professora pedia para você ler livro, e você ia no Google e pegava um resumão. Quem riu é porque já fez isso, hein? Vamos lá, meus amigos. Então eu estou resumindo bem, espero que vocês entendam o meu resumão, que eu sou expert nisso, no resumão. Então, quando o povo de Israel ia levar um animalzinho para pedir perdão pelos seus pecados, isso no versículo 4 diz que a pessoa que levava o animalzinho precisava colocar a sua mão na cabeça do animal, para que aquele animalzinho pudesse representar a sua vida, os seus pecados, a sua adoração ao Senhor. Então pensem, o animalzinho, se eu quisesse adorar ao Senhor naquela época, eu precisava levar um animalzinho, colocar a mão na cabeça dele, a minha vida passava para ele, e ele ia morrer no meu lugar. Olha isso, olha que incrível. Amigos, o propósito de toda a oferta queimada, todo o holocausto, era mostrar a devoção do homem para com Deus, e a submissão de quem estava adorando. Então, o adorador, ele deixava como um símbolo a sua vida no animalzinho. Vamos lá, mais um pouquinho. No versículo 5, fala sobre o sangue do novilho. O versículo 5 que a gente acabou de ler. Amigos, o sangue do novilho, o sangue do animalzinho, era a parte mais importante do sacrifício. Então, somente pessoas autorizadas podiam pegar esse sangue para que esse sacrifício pudesse ser aceito pelo Senhor. Vamos lá, alguém. Então, o mistério da nossa vida está no sangue, meus amigos. Levítico capítulo 17, versículo 11, não precisa abrir, eu só vou ler com vocês. Pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Meus amigos, o mistério da nossa vida está no sangue. Quando você quer saber se alguém está vivo ou se está morto, você mede o pulso dessa pessoa. E você medindo o pulso dessa pessoa, você vê se o coração dela está batendo. E o coração é o órgão mais importante do nosso corpo. E a única função do coração é bombear o sangue.
Então o mistério da nossa vida está no sangue. Vamos lá. E é por isso que o derramamento de sangue daquele animalzinho era muito eficaz para perdão dos pecados. Vamos continuar, Levítico capítulo 1, versículo 6. De onde a gente parou? Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Meus amigos, o versículo 6 que a gente acabou de ler diz que o animalzinho ele precisava ser cortado em pedaços. Porque para a oferta ser considerada perfeita, aquele animalzinho não podia ser quebrado os seus ossos. Então eles separavam cada parte do animalzinho para que ele pudesse ser queimado e a oferta ser uma oferta perfeita. E aí dessa maneira, tirando cada parte do animalzinho, os seus ossos não sendo quebrados, nós chegamos no versículo 9, que diz que dessa maneira o Senhor recebia aquela adoração como um aroma suave. E o aroma suave que muitas vezes a gente canta, ouve falar e talvez nem imagina o que seja. Mas amigos, com essa passagem nós podemos entender que a adoração não tem a ver com as canções cantadas aqui antes da palavra. A adoração não tem a ver com 3 ou 4 canções cantadas antes da palavra. Mas aqui que nós estamos vendo e lendo, a adoração tem cheiro de carne morta e queimada. Vamos lá. A adoração chega para o Senhor com um cheiro de carne queimada. Então a adoração verdadeira tem a ver com a nossa carne sendo morta e sendo queimada dia após dia na presença do Senhor. Vamos lá, meus amigos. Amigos, e o resumo disso que a gente acabou de ler, que a gente acabou de ver, é que o povo de Israel, na época da lei, eles precisavam simbolizar a sua vida num animalzinho, como a gente falou. Para que os seus pecados pudessem ser perdoados e eles pudessem adorar ao Senhor. Mas aí, enquanto Jesus estava falando comigo sobre essa palavra, eu falei, Jesus, mas conforme eu vou falando, as pessoas já vão saber onde a gente vai chegar. E aí Jesus me falou, Felipe, você também já sabe? E para a gente que já sabe aonde essa história vai chegar, o Senhor quer nos relembrar nessa noite. E para você que nem imagina o que vai acontecer daqui para frente, nem imagina onde nós vamos chegar com essa conversa toda, o Senhor quer te ensinar, para você entender de onde vem tanto o amor do Senhor. Vamos lá. E o que nós precisamos relembrar, e o que nós precisamos aprender, está em Isaías capítulo 53, versículo 2. Você pode abrir comigo? Ah, Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si
levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Meus amigos, Jesus, Ele se entregou como um cordeiro perfeito, por amor a mim e a você. Ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia, Ele ressurgiu dos mortos, nos trazendo vida, e vida em abundância. Amigos, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que nos trouxe vida, e vida em abundância. Jesus. Isso é tão incrível, amigos. Lembrarmos que Jesus morreu numa cruz por amor a nós, que talvez nós só lembramos em dias de Santa Ceia. Olha isso. Esse é o maior problema das nossas vidas, a gente se acostuma. É muito fácil nos acostumarmos com ambientes como esse. É muito fácil nos acostumarmos com Jesus. Sabe por quê, amigos? No dia em que o Senhor foi traído, naquela ceia, existiu uma simplicidade naquele lugar. Uau! Existiu uma simplicidade naquele lugar. A Bíblia diz que eles estavam comendo. Eles estavam lá fazendo aquilo que talvez eles já faziam sempre. Eles sentavam numa mesa e comiam juntos, comunhão. Mas naquele momento, o Senhor partiu o pão, e naquele dia existiu uma coisa muito diferente. Que o Senhor falou que aquele pão representava o corpo dele, que ia ser entregue por nós. E também depois, ele pegou o cálice e passou para os seus discípulos e falou que aquele seria o sangue derramado por amor a nós. Então naquele momento simples, naquele momento com uma simplicidade absurda, o Senhor fez o ato mais importante da nossa fé. O Senhor falou para que nós relembrássemos da morte de Jesus. Então que nós possamos lembrar que Jesus morreu numa cruz, que Jesus pagou um alto preço todos os dias das nossas vidas, porque Jesus derramou o sangue por amor a nós. Vamos lá, meus amigos. Abre comigo em João capítulo 19. Vocês estão felizes ainda? Vamos lá. João capítulo 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esse era dia de preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram em Jesus,
Percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele que transpassaram. Meus amigos, ele sofreu, foi envergonhado, não tinha culpa alguma. Ele se entregou com um alto preço por amor a mim e a você. Ele derramou o seu sangue, ele derramou a sua vida. E olhando para esse soldado aqui que perfurou Jesus do lado, eu gosto de imaginar, eu gosto de pensar que esse soldado, ele nos representa. Olha isso. Esse soldado nos representa. Porque um dia nós estávamos perdidos. Um dia nós estávamos perdidos no pecado. Mas um dia nós olhamos para Jesus. Assim como aquele soldado perfurou Jesus do lado. E quando aquele soldado, ele perfura Jesus do lado, naquele momento escorreu, espirrou naquele soldado os dois elementos principais para uma vida: água e sangue. E aquele soldado, depois disso, até o dia da sua morte, a Bíblia diz isso, ele deu testemunho de que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Um dia nós estávamos perdidos, um dia nós estávamos no pecado, um dia nós estávamos desesperados, mas um dia a vida de Jesus escorreu em nós, e agora, até o fim da nossa vida, nós vamos gritar para todos ouvirem, nós vamos dizer para todos ouvirem, que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vamos gritar até o dia da nossa morte, até o dia em que o Senhor virá nos buscar. Nós gritaremos e nós falaremos que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meu Deus, eu não sei vocês, mas isso me empolga de um jeito, amigos. Jesus colocou isso no meu coração para que eu também relembre. Para que eu também relembre. Todas as vezes que eu falo sobre isso, eu fico tão maravilhado, porque o Senhor se entregou naquela cruz. Amigos, tudo que está nesse livro, eu acredito. Tudo que está aqui. E com o tempo nós fomos transformando o Evangelho em um Evangelho frufruzinho. Quando na verdade, tudo o que aconteceu aqui foi real. A morte de Jesus foi dor, foi sangue, foi uma cena feia. Se você ler Apocalipse, eu acredito que a gente vai viver o maior momento de um filme de ficção científica que você já viu. Pensa no melhor filme de ficção científica que você já viu. É o que diz em Apocalipse. Se está lá, eu acredito. Então a morte de Jesus, amigos, foi real, foi dor, pessoas reais, pessoas que erraram, pessoas que aceitaram, pessoas que morreram, pessoas que reviveram. O Evangelho de Jesus é real. E assim que Jesus morreu, o véu desse mesmo templo que o povo levava os animaizinhos, aquele véu que separava a presença do Deus Altíssimo para o povo de Israel, aquele véu, ele foi rasgado. E aí, o Senhor, Ele escolheu habitar em nós.
Olha aí que poderoso. O Senhor decidiu habitar em nós. E agora nós já não vivemos mais na época da lei. E é tão louco isso, porque às vezes a gente olha, a gente fala, principalmente os perfeccionistas. Vamos lá, quem é perfeccionista vai entender o que estou falando. Eu falo isso porque eu tenho uma perfeccionista em casa. Mas na época da lei, existia um checklist do que você fazia para adorar o Senhor, olha isso. Eu falo isso porque, amigos, homens aqui, maridos, façam de tudo para sua esposa não comprar uma lousinha. Por quê? A minha esposa comprou uma lousa e ela ama checklist. Então ela colocou na geladeira, na porta da geladeira, uma lousa. E aí lá, todo dia, ela escreve o que precisa ser feito. E aí eu vejo, todas as vezes que a gente faz alguma coisa lá daquela lista, eu vejo ela tem um prazer de dar um checkzinho assim, ó. Quem que é da lista aí que gosta de dar um check nas coisas? Deve ser maravilhoso, né? Eu falo para vocês que eu não sou tão assim. Eu gosto de... O meu dia é um flowzão. Vai acontecendo as coisas e eu vou tentando... O que eu faço agora? E aí eu não sei porque a Bru fica brava comigo, que tem um lá que ela não apaga já tem um tempo. Que é arrumar a bendita porta do guarda-roupa da Manu. Meus amigos já tem um... Aí ela fica brava, mas... Só 6 meses? Só 6 meses não. Só 6 meses que está lá, ela não tem que ficar brava. Eu falei para ela que antes de viajar eu ia fazer e eu esqueci. Está lá escritinho ainda. Aí ela me manda foto da lousinha escrita. Já. Gente, eu vou melhorar isso. Estou abrindo meu coração para vocês. Então, na época da lei tinha esse checklistzinho de, eu fiz isso, então eu adorei ao Senhor. Eu levei um animalzinho, então eu adorei ao Senhor. Mas aí hoje, é tão incrível, que agora nós precisamos entender o que o Espírito Santo quer no dia de hoje. Isso torna o Evangelho que nós vivemos hoje, o Evangelho da graça, aquilo que Jesus fez por nós. Hoje nós vivemos na graça, e isso torna a graça muito mais difícil do que a lei. Vamos lá. Porque agora a graça não tem a ver com o evangelho que tem pregado por aí, mas a graça, eu acredito na graça, venha como você está e seja transformado por Jesus, é isso que eu acredito. Vamos lá? Então é muito mais difícil agora. Por quê? Porque agora você precisa ter o seu tempo com Jesus. Vamos lá. Agora você precisa estar sensível a escutar Jesus. Vocês estão felizes ainda? Vocês estão... E aí, amigos, a gente vive pensando, eu não sei vocês, mas eu tinha muito essa pira, e falava, Jesus, eu preciso retribuir o amor que você tem por mim, o amor que você teve por mim naquela cruz. E aí eu me frustrei, porque eu nunca consegui. Já tentou retribuir o amor de Jesus? Desculpa te desapontar, mas você nunca vai conseguir. E aí eu lembro que eu fui ter a Manuzinha. Aí alguém me falou, Felipe, você vai entender um pouco do amor de Jesus. E aí eu lembro que, no dia que a Manu foi nascer, Bill, eu falei, mano, eu vou ter uma experiência absurda com Jesus hoje, quando eu pegar a Manu. Eu estava nessa pira. Eu falei, hoje eu entendo como que Jesus me ama. E aí eu lembro que quando eu peguei a Manuzinha no colo, eu olhei para ela, eu falei, nossa, Jesus, ela é tão pequenininha, nunca fez nada para mim, e se viesse alguém aqui assaltar esse lugar, eu já seria o primeiro a deixar ela, e eu morria por causa dela. E aí eu respirei chorando em Jesus, e eu falei, Jesus, eu acho que hoje eu entendi o seu amor. Sabe o que Jesus me falou? Não. Você não entendeu.
E eu falei, como não, Jesus? Eu já amo tanto essa menininha. E aí Jesus falou, justamente, o meu amor é como se você entregasse a sua filhinha por amor a outra pessoa. Eu falei, Jesus, eu nunca vou entender isso, porque de fato eu acho que eu nunca vou entregar Manu para nada. Então Jesus falou, você vai continuar perseguindo e tentando entender, mas você nunca vai entender. E de fato naquele momento eu tive uma experiência absurda com Jesus. Mas ao mesmo tempo eu fiquei desapontado, porque eu falei, Jesus, eu ia entender um pouco mais. E aí Jesus já me deu uma invertida. E aí naquele momento eu falei, Jesus, como pode? O Senhor sabia que eu erraria, o Senhor sabe dos meus pensamentos, o Senhor sabe de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço, e mesmo assim, o Senhor entregou o seu filhinho. O seu filhinho por amor a mim. Eu falei, Jesus. Amigos, o amor de Jesus, de fato nós nunca vamos entender. E é por isso que eu acredito, não importa como você está hoje, mas importa quem você vai se tornar em Jesus. Não importa como você está hoje, mas importa o que o Senhor vai fazer na sua vida, através de como você está hoje. Porque, amigos, eu lembro que eu nasci na igreja, praticamente. Quando eu nasci, os meus pais já serviam Jesus, os meus pais já viviam uma vida na igreja. E eu lembro que por muito tempo eu precisei persistir e tentar entender e amar, não o Jesus dos meus pais, mas o meu Jesus. Quantos aqui cresceram na igreja, nasceram na igreja? Vamos lá. Então vocês vão me entender um pouquinho. Eu olhava, quando eu fiquei mais velho, eu olhava para o testemunho das pessoas e eu falava, uau, que incrível, o cara do nada era uma coisa e daqui a pouco Jesus transformou. Eu falei, Jesus, eu não sou ex-nada. E agora, Jesus? Qual que é a minha história? Eu não sou ex-nada. O que eu vou falar? Como assim eu não sou ex-nada? Porque eu achava maravilhoso. E aí, conforme eu fui crescendo em Jesus, eu tive as minhas experiências com Jesus na minha adolescência. E foram experiências maravilhosas. Experiências incríveis com Jesus, que me fazem, todas as vezes que eu me distraio, eu ainda trago à memória aquilo que me dá esperança. Ainda eu tenho flashes da minha adolescência, de como eu amava Jesus, da maneira que eu amava Jesus. E eu lembro que com o tempo, eu comecei a ministrar o louvor muito cedo. Eu comecei a ministrar o louvor com 13 anos de idade, na minha antiga igreja. E eu lembro que conforme eu ia crescendo, eu aprendi a fazer. Assim como nós precisamos aprender a falar, a nos comunicar quando nós vamos pregar, nós músicos precisamos aprender a tocar as músicas, a cantar as músicas. Nós precisamos saber as notas. Nós precisamos saber tudo disso. E aí eu lembro que eu fiquei um período grande da minha vida, da minha adolescência, fazendo aquilo que eu sabia fazer e não aquilo que o Espírito Santo queria que eu fizesse. E isso me faz pensar, será que nós não estamos vivendo tão no automático de fazer grandes celebrações e esquecendo o Jesus nas nossas celebrações? Porque eu lembro que eu estava lá ministrando louvor e eu falava, Jesus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, porque eu nem estou fazendo o que você quer, eu estou cantando a música da moda, eu estou tocando a nota que eu acho que as pessoas vão chorar. E aí eu lembro, numa ministração dessa que eu fiz uma nota menor, e a igreja começou a chorar.
E aí Jesus me falou: Felipe, todas as vezes que você usa aquilo que você sabe sem a minha permissão, sem eu mandar, isso se chama manipulação. A gente sabe fazer nota menor e fazer a igreja chorar. A gente sabe. A gente aprende que a nota maior dá uma alegria. Isso não é errado saber, a gente precisa saber. Porque naquele mesmo momento o Senhor me falou: Felipe, mas quando você usa aquilo que você sabe, no momento em que eu mando, isso se chama intimidade e entendimento de ambiente. Eu falei: uau! E aí o Senhor: faz uma nota maior agora. E a igreja respondia não aquilo que eu estava fazendo, mas aquilo que o Espírito Santo queria. Isso é maravilhoso. E eu falei: Jesus, eu preciso disso todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Só que mais uma vez, eu me acostumei com aquilo. E aí chegou uma época da minha vida em que em 2016, em que eu estava completamente depressivo, porque eu não conseguia mais escutar o Espírito Santo, porque eu fazia aquilo que eu queria e não o que Ele queria que eu fizesse. E aí, amigos, eu lembro muito como se fosse ontem tudo isso que aconteceu. Eu lembro uma sexta-feira de madrugada, eu estava na casa dos meus pais ainda, eu nem conhecia a Bru. Eu estava lá na casa dos meus pais, sentado no chão da cozinha da casa dos meus pais, e eu chorando, não com Jesus, mas chorando de tristeza. E eu falei: Jesus, eu preciso abandonar tudo que eu faço, eu não quero mais ministrar, eu não quero mais fazer nada. Quando de repente eu ouvi uma voz que eu não ouvia há muito tempo, e o Espírito Santo falou: Felipe, olha para o lado. E a hora que eu olhei para o lado, na casa dos meus pais tinha uma porta de vidro, do chão até o teto, e de noite a cozinha iluminada e lá fora apagado, aquilo se tornava um espelho. Então eu sentado na cozinha, eu olhei para o lado e eu vi o meu reflexo completamente sem roupa. Eu falei: e agora, Jesus, o que o Senhor quer com isso? Isso chorando muito com Jesus, aí já estava chorando com Jesus. E aí Jesus falou: olha para você de novo. E eu olhei, eu estava de roupa. Falei: meu Deus, que doideira. E eu lembro que Jesus falou para eu olhar para o lado e para mim 3 vezes. E na última vez eu falei: Jesus, me fala o que está acontecendo, me fala o que você quer falar. E aí ele falou: Felipe, olha para o lado. Quando eu olhei para o lado, ainda o meu reflexo estava completamente sem roupa. E Jesus me falou: Felipe, eu te vejo dessa maneira. Olha para você de novo. Eu olhei para mim, eu estava com roupa. Jesus me falou: essas máscaras e essa roupa, quem coloca é você. Eu sei o que você passa, eu sei o que você pensa, eu sei quem é você. Porque naquele momento, até então, eu não conseguia confessar os meus pecados, eu não conseguia abrir o meu coração. E eu lembro que naquele momento, sentado no chão da cozinha da casa dos meus pais, eu comecei a cantar: aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, o teu amor me satisfaz, e eu me sinto tão teu. Amigos, e naquele momento Jesus tomou conta da cozinha. Eu lembro que eu levantei a cadeira da cozinha e eu começava a gritar: e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. Amigos, enquanto eu cantava essa canção para o Senhor ia tirando todas as máscaras do meu coração, e Ele ia falando
todos os meus pecados, tudo aquilo que eu estava cometendo, e Ele ia transformando o meu coração. E eu lembro que eu saí daquela cozinha aquele dia, e no dia seguinte eu procurei alguém para falar dos meus pecados, para falar dos meus pensamentos, porque até então eu pensava que se eu abrisse o meu coração, eu ia perder o meu cargo de ministro da igreja, eu ia perder o meu cargo. Mas quando eu saí daquela cozinha, eu falei: mano, independentemente se eu perder cargo ou não, Jesus, não me interessa se eu vou cantar, não me interessa se eu vou tocar mais, mas o que me interessa é que esse lugar que eu conheci hoje é o lugar que eu quero ficar para todo sempre na minha vida. Então naquele momento eu entendi o que Tiago 5,16 fala. Quando nós confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos, nós somos curados e transformados. E quando eu penso nisso, é nesse momento que eu volto naquele primeiro ponto que nós falamos. A igreja local. A igreja local precisa ser esse ambiente. É esse ambiente que nós chegamos e abrimos os nossos corações e somos transformados. Nós precisamos ser transformados em Jesus. E com o tempo eu fui entendendo que se um dia tirarem o meu violão de mim, tirarem o microfone da minha mão, eu comecei a perguntar para Jesus: Jesus, quem eu me torno? Se eu não tiver mais ministério, se eu não tiver mais nada. Quem você se torna se você perder aquilo que você faz? Quem você se torna? E a resposta precisa sempre ser: eu estou me tornando mais parecido com Jesus, e hoje eu estou me tornando amigo de Jesus. O Senhor nessa noite quer restaurar, talvez não ministérios, mas corações de filhos. Amigos, eu não estou falando que ministério não é importante, pelo amor de Deus. Entendam isso. Entendam isso, mas eu estou falando o que aconteceu na minha vida. Eu estou falando que Jesus é muito mais importante do ministério que você exerce. Aonde você está depositando a sua confiança e a confiança da sua casa? Homens, maridos, aonde vocês têm colocado a confiança da sua família? Você tem colocado a confiança nos seus bens, no seu trabalho, no seu dinheiro? Ou você tem colocado a sua confiança naquele que um dia morreu numa cruz, ressuscitou, mas Ele também disse que muito em breve Ele viria nos encontrar? Meus amigos, a nossa esperança não pode estar no nosso trabalho, no nosso dinheiro, a nossa esperança não está na política, mas a nossa esperança está naquele que virá, a nossa esperança está naquele que era, que é e que para sempre vai ser. A nossa esperança está no Cordeiro que tira o pecado do mundo. A nossa esperança está em Jesus. Está em Jesus. E meus amigos, todas as vezes, todos os dias, nós precisamos nos policiar em manter a presença de Jesus no lugar mais importante do nosso coração. A última coisa que eu quero compartilhar com vocês é que um dia, há um ano atrás mais ou menos, o meu perfil do Instagram e todas as redes sociais, meu WhatsApp,
ele foi hackeado. E aí eu lembro que eu acordei desesperado, eu acordei sem acesso ao meu WhatsApp. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Sensação de invasão. O hacker postava foto da minha filha pedindo dinheiro na rede social. E eu falei, nossa Jesus, o que está acontecendo? Então no primeiro dia eu acordei e a primeira coisa que eu fui resolver era para pegar o meu número de volta, porque eles tinham feito a portabilidade. Então eu fui lá na operadora, fiz a portabilidade de novo, recuperei meu número. Aí no primeiro dia, até a noite, eu fiquei tentando recuperar a senha do meu Instagram e a senha de do meu e-mail, de todas as minhas coisas. Dormi e não consegui. No segundo dia, eu acordei com o celular na mão, tentando recuperar a senha de novo. E assim foi o dia inteiro tentando recuperar. Não consegui. Chegou no terceiro dia, eu acordei, peguei meu celular e comecei a tentar recuperar e fazia a senha, tentava colocar a senha. Quando um determinado momento que eu estava lá tentando, eu ouvi uma voz no meu ouvido. Que bonito, Felipe. Eu falei, o que foi, Jesus? E aí Jesus me falou, Felipe, como eu queria. E naquele como eu queria, eu já comecei a chorar copiosamente, absurdamente. Porque eu entendi o que ele queria falar para mim. E aquele como eu queria de Jesus, entrou como uma flecha no meu coração. E logo depois ele completou, ele falou, Felipe, como eu queria que você gastasse todo esse tempo. Assim como você está tentando achar a senha do seu Instagram, como eu queria que você gastasse esse tempo tentando me procurar. Falei, Jesus. Eu saí daquele lugar que eu não devia sair nunca. E aí Jesus me fez entender que o melhor lugar sempre é aos pés de Jesus. A gente pode fazer qualquer coisa, mas o melhor lugar sempre é aos pés de Jesus. Meus amigos, a presença de Jesus é o bem mais precioso que nós podemos ter. Porque o reino de Jesus é como alguém que encontra uma pedra preciosa, um tesouro. Ele volta para a sua vida, vende tudo que ele tem e ele compra aquele terreno. Porque, amigos, não existe nada mais precioso do que a presença de Jesus. Então que nessa noite, a gente possa de fato se sentir incomodado todas as vezes que nós perdemos Jesus de vista. Que em nome de Jesus, no seu coração agora, a partir de hoje, possa ser tocado por um incômodo, todas as vezes que você tirar Jesus da parte mais importante do seu coração. Porque, amigos, não existe nada melhor do que Jesus. Não existe nada melhor do que Jesus. Amigos, na sexta-feira a gente estava lá em Portugal, a gente foi ministrar, a gente fez algumas ministrações na Europa e lá é tudo incrível, é tudo maravilhoso, o dinheiro vale mais. Só que a gente pegou um Uber. E aí a gente começou a falar o que a gente estava fazendo naquele lugar. E aí a gente deu o endereço da igreja que a gente ia estar no domingo. Enquanto a gente estava ministrando, aquele Uber foi lá. E aí, amigos, ele chorava tanto durante a ministração, e no final ele foi falar, ele falou, cara,
Eu achei que eu já tinha de tudo. Mas hoje eu encontrei algo mais precioso de tudo que eu construí nesse país. Falei, amigos, as pessoas precisam conhecer Jesus. As pessoas precisam conhecer o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você pode fechar os seus olhos e colocar a sua mão no seu coração? Jesus, eu quero orar nesse momento agora, Pai, para que o Senhor possa, de fato, incomodar o nosso coração todas as vezes que nós perdemos o Senhor de vista, Jesus. Jesus, não nos deixa acostumar com a sua presença. Papai, assim como eu falei sobre o dia da ceia, o Senhor estava em um ambiente tão simples. E papai, às vezes nós esperamos um dia em que nós vamos chorar na tua presença, um dia em que nós vamos nos arrepiar na tua presença, um dia em que nós vamos viver um culto maravilhoso. E isso é muito poderoso, Jesus. Mas Jesus, assim como aquele dia da ceia, nos deixa ver o Senhor nas situações mais simples do nosso dia a dia, Jesus. Que nós possamos ver o Senhor quando nós formos para o trabalho, quando nós estivermos trabalhando, que nós possamos ver o Senhor, Jesus. Que nós possamos ver o Senhor enquanto nós estamos com a nossa família. Que nós possamos ver o Senhor, Jesus, enquanto nós estivermos andando de carro, no nosso dia a dia, no dia mais comum das nossas vidas, que nós possamos olhar para o Senhor, Jesus, e ver o Senhor. Porque aquele dia da ceia foi um dia muito simples, mas marcou a nossa fé. Foi um dia que marcou o Evangelho. Meus amigos, enquanto você está com a sua mão no seu coração e com os seus olhos fechados, eu queria que nesse momento você pudesse orar para o Senhor e examinar o seu coração para entender aonde você tem perdido Jesus de vista. Jesus, nós somos tão falhos, Jesus, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom.